Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um podcast sem formalidades da OAB 35ª Subseção. Essa oportunidade maravilhosa, essa porta que nós temos aberta para conversar, para ter um bate-papo. E hoje não poderia ser melhor do que estar aqui com parte da nossa comissão da OAB Mulher. Estamos aqui com a doutora Tatiana Oliveira. Prazer, doutora, estar aqui contigo. Muito bom recebê-la aqui conosco. Ela que é membro da OAB Mulher e da OAB da Pessoa com Deficiência. Ela é especialista em processo e direito do trabalho. E está aqui conosco. É um prazer, doutora Tatiana. É um prazer estar aqui hoje. Está animada com esse Muito. novo podcast? Sim, é um Que bom. avanço, né? Isso. E estamos aqui também com a doutora Caroline Vargas, que ela é especialista em direito penal. bem, obrigada, doutora, porque são muitas especializações, acabei me perdendo aqui. Pela PUC, né? Parabéns, doutora. Especialista em criminal, mestranda em direito, os direitos humanos e constitucionais, e também ela que é a nossa Miss, né? Estamos aqui na comissão da OAB Mulher e com uma das representantes sendo uma Miss. E aí, doutora Carol, como é isso? Eu me sinto muito honrada e muito privilegiada de poder estar aqui, né, falando do direito das mulheres, do avanço desses direitos, porque eu sei que muitas mulheres mal têm forças para se defender de determinados abusos, então para mim é um privilégio muito grande poder estar aqui contribuindo com esse podcast, esse estúdio que está lindo. Eu quero parabenizar, né, a iniciativa da OAB, tá belíssimo, e com esse podcast de fim educacional e informacional para a sociedade, né? Porque o mal do país certamente sempre vai ser a ignorância, né? Então, quanto a gente puder trazer de conhecimento para as pessoas, melhor. Ai, que ótimo, ainda mais num assunto, numa comissão, né, tão sensível para a sociedade, Sim. que é sobre a comissão da mulher, e hoje nós estamos aqui com foco direcionado à violência da mulher. E vou passar a palavra para a doutora Carol, que ela que é especialista nesse assunto, né, uma criminalista, então ela vai trazer para a gente aí como hoje, né, como que é visto hoje essa situação da violência da mulher, o que nós já conseguimos progredir com relação a isso, o que, que nós já conquistamos. Então, com você a palavra, doutora. Muito obrigada, doutora. É uma coincidência enorme, né? Esse mês eu acabei de finalizar meu curso, que foi direcionado especificamente para a lei de feminicídio e a Lei Maria da Penha, e também terminei de escrever um artigo destinado à publicação, também falando do recrudescimento da Lei Maria da Penha. E o que eu queria trazer para vocês, mulheres e homens também, porque é muito importante também conscientizar os homens hoje em dia, porque muita gente às vezes comete a violência e não sabe que está cometendo, né? Porque hoje temos 5 tipos de violência doméstica especificadas na Lei Maria da Penha. Então, há a violência patrimonial, a violência sexual, a violência psicológica, a violência moral e a física. E é muito importante, a gente vai tratar um pouco disso depois, mas eu gostaria de introduzir o assunto falando que hoje a gente tem a impressão de que sempre foi assim, né? De que conquistemos os nossos direitos, a nossa liberdade de trabalhar, e sempre foi assim. Mas, na verdade, não. Eu já tive essa sensação, né? De que o mundo sempre foi assim. Sim. Só que, na verdade, não, né? A mulher, ela precisou batalhar muito, ela precisou lutar muito, né? Então, a gente fala muito do direito ao voto, por exemplo, que foi conquistado, o direito ao sufrágio feminino. Mas, antes disso, a mulher precisou conquistar o seu direito de frequentar uma escola primária. Depois, ela conquistou o direito de frequentar o ensino superior. Então, hoje nós temos as nossas, você falou, são tantas especialidades, as doutoras também, mas antigamente não poderíamos nem mesmo ir à escola, né? E depois o direito ao voto, e com isso depois a lei do divórcio, antes o Estatuto da Mulher Casada, no Estatuto da Mulher Casada, em que a mulher deixou ali, foi retirada aquela obrigação da mulher ter a permissão do marido para poder trabalhar, né? Então, antigamente, ela precisaria da permissão do marido para poder trabalhar. Então, com o Estatuto da Mulher Casada,
isso acabou. E depois, com a lei do divórcio, ela teve o direito de poder se divorciar legalmente, né? Então, Sim. veja bem quantos avanços, como que as coisas eram, e hoje é importante tirar a sensação de que sempre foi assim. Até porque toda pauta social tem os dois lados. Muitas das vezes as pessoas acham, ah, mas que exagero. Ah, mas para que isso tudo? Para que isso tudo por causa disso? Porque são questões históricas. Não é porque hoje a gente está onde está que a gente não pode regredir, não é Isso, mesmo? isso. E assim, até que a gente chegou então na Lei Maria da Penha, né? E quando eu falo da Lei Maria da Penha, eu gosto de trazer a origem e o histórico dessa lei. Porque, na verdade, a origem e o histórico dessa lei foi uma condenação internacional do Brasil por negligência e omissão, né? O caso da Penha, né? Fernanda Maia foi uma mulher que sofreu 2 tentativas de homicídio. E aí, mesmo após 2 tentativas de feminicídio, no caso, né, de assassinato, o, o cônjuge dela, na época, ele ficou sem sofrer condenação pelo Brasil. O processo dele perdurou por anos e ele não sofreu condenação. Então, esse caso foi levado, a inércia do Brasil foi levada, essa inércia, né, à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que condenou o Brasil, né, a pagar uma indenização a essa mulher, porque primeiro ela ficou paraplégica com um tiro que ele tentou matá-la, né, e depois ainda tentou eletrocutá-la. Então, assim, o Brasil nada fez na época, né? Então foi condenado internacionalmente e na condenação, além do pagamento da indenização, foi imposta a obrigação de uma legislação que fosse mais firme. E daí surgiu a Lei Maria da Penha, né? Ah, Isso. mas foi só essa condenação? Não, na Cidade do México também tem um caso muito conhecido que foi no Campo de Algodão, e naquela época estava ocorrendo a morte de muitas mulheres, né? Muitos feminicídios, e nada faziam também. Nada faziam. E esse caso foi um dos primeiros, foi o primeiro, né, onde se utilizou o termo feminicídio numa condenação internacional também, na Cidade do México, no caso muito conhecido como Campo de Algodão, né? E também tivemos, né, recentemente o caso da Márcia Barbosa, né, que também foi a primeira condenação de feminicídio internacional no Brasil. Uhum. Porque ali, gente, foi um caso em que a mulher ela foi assassinada e na época, ela da Paraíba, o cônjuge dela, né, ele era parlamentar e ele gozava daquela imunidade parlamentar. E por isso foi negado 2 vezes que o processo se iniciasse, devido a uma imunidade política. Ele ficou ali 9 anos após o crime para receber a sentença condenatória. Se eu não me Sim. engano, ele faleceu por morte por causa natural e ele não cumpriu a pena. Nossa. Então, ali o Brasil também foi condenado internacionalmente. Então, você vê que há uma tendência muito forte, né, à impunidade Sim. dos crimes. E aí, com essa Lei Maria da Penha, ficou mais visível e em destaque, né, a violência doméstica. Mas aí a doutora falou sobre a palavra feminicídio. E É, agora, né, o feminicídio nada mais é do que o assassinato da mulher pelo simples fato dela ser mulher. o que No abrange âmbito, muito no mais, âmbito, isso, que vai muito no além âmbito familiar, do âmbito sim, familiar, do âmbito doméstico, né, doutora doméstico, Tatiana? por causa da desigualdade, né, de gênero, Verdade, a exatamente. misoginia, que nada mais é do que o ódio pela mulher, e a lei 113, 13 diz, 11.143, né? A memória da Penha. 1304 de 2015. Ah, a nova legislação É, que saiu agora. aí, isso. Foi atualizada e foi atualizada em É, sim. 2024 Ah, a lei de e ficou feminicídio. mais rígida, Uhum. né, com pena de reclusão de 20 a 40 anos, com agravante se a mulher estiver gestante ou logo após o parto, Verdade, doutora. né? Então, o gênero, né, feminino, o gênero, ele ampliou.
Né, É, doutora Tatiana? eu E doutora sempre, Carol? eu sempre gosto de trazer, nesse aspecto que a doutora Tatiana falou, né? Eu sempre gosto de trazer um exemplo que é o seguinte: a Lei Maria da Penha, ela vai tratar dos casos de violência doméstica e familiar, né, contra o gênero mulher. Por que eu digo contra o gênero mulher, né? Porque hoje a lei quanto aos sujeitos, né, do crime, ela não abrange só a mulher sexo biológico, é o gênero feminino. Então se aplica tanto às mulheres cis, que somos nós, como a mulheres trans também. A lei também irá proteger a mulher independentemente de orientação sexual, por isso que a gente diz gênero feminino, né? Então, é aplicada a casais homoafetivos, né? Vamos dizer, duas mulheres. Então, eu digo que sim. Por quê? Porque, na verdade, muitas vezes nessas relações se reproduz aquele padrão machista. O que é o padrão machista, né? É o padrão que é histórico que impulsiona todo esse tipo de violência. O homem como o o principal ali, né, o mais importante, aquele sentimento de posse, o superior da família, o que manda, e aquela relação de vulnerabilidade da mulher. Então, para ser aplicada a Lei Maria da Penha, essa relação de vulnerabilidade, ela existe, né? Uma relação de superioridade do homem, e esse padrão, ele se repete em muitas relações homoafetivas. Por isso que em casais homoafetivos, duas mulheres, a lei se aplica. Já havia entendimento jurisprudencial, né? Mas não quero nem entrar, né, tão profundamente, porque há muita divergência, mas que se aplica até mesmo em casais de dois homens, quando essa relação de vulnerabilidade também se reproduz, né? Que é aquele padrão machista também se reproduz naquelas relações. Então é isso, por isso dizemos um gênero feminino, né? Porque não se aplica apenas ao sexo biológico, isso é um entendimento, né, jurisprudencial, já está consolidado. E, além disso, a Lei Maria da Penha, ela se aplica ali no âmbito doméstico e familiar. O que seria isso? A, a relação ali de afinidade de parentesco, familiar, né? Seja por uma sanguíneo, seja por afinidade ou por uma imposição legal, e também doméstico, né? Coabitação. Ah, mas a lei exige Não coabitação? exige. Não exige, né, doutora? A Sim. lei não exige coabitação, mas ela existe aquela relação de afeto. Ah, sem coabitação, dá um exemplo, doutora Carol. Ah, seria um ex-companheiro, um ex-cônjuge, né? Então vai se aplicar. E o que que ocorre com o feminicídio? O feminicídio, um feminicídio, né, para se enquadrar no tipo penal feminicídio, né, que agora, como a doutora Tatiana falou, ele é um crime autônomo, ele deixou de ser uma qualificadora do homicídio. Esse termo existiu desde lá de trás, mas hoje ele se tornou um crime autônomo com a maior pena do Código Penal, Artigo né? 121A. Exatamente. Hoje é um crime de reclusão, é um crime hediondo. Então, ele é um pouco mais amplo. Ele abrange um assassinato de mulher, tanto em âmbito doméstico e familiar, como por um ódio ao gênero mulher, uma misoginia. E eu vou dar um exemplo. Ah, um ex-marido matou a mulher, o marido matou a mulher. Um feminicídio baseado em relação doméstica e familiar, independe de coabitação ou não. Ou eu trabalho numa empresa, eu sou um homem, e daí foi escolhida uma mulher para um cargo de chefia. E eu vou matar aquela mulher simplesmente porque eu não aceito essa situação. Uma Não mulher não aceita essa pode subordinação, exatamente, né? uma mulher não pode se destacar mais do que um homem. Uma mulher não pode ser a chefe daquele departamento. Eu não aceito. É simplesmente uma misoginia, um ódio ao gênero mulher. Ah, tem relação doméstica e familiar? Você Sim. consegue visualizar? Não. Não. Não, mas Mas é um sim, feminicídio, sim, correto? sim. Então, a proteção para o gênero mulher, para o gênero feminino, né? Ela ficou mais garantida com Sim. essa nova lei, O né? conceito de feminicídio sempre foi esse, né? Mas é importante esclarecer para as pessoas que o feminicídio vai além Isso. da Maria da Penha. E como nós estamos num podcast de formalidades à parte, isso é muito importante esclarecer para a sociedade, para a população, né? Essas nuances das leis, como a gente se
pode levar essa proteção para a sociedade, para eles se identificarem, não apenas as mulheres que são violentadas, mas também para o homem se conscientizar do que ele está fazendo, de qual limite ele está avançando, do que isso pode chegar, porque nada começa de uma coisa já grande, né? Não, o feminicídio ele começa de maneira sutil, né? Exatamente. Ele começa no ciúme, né? Exatamente. Ele começa em você ser podada, Verdade. É o Perfeito, chamado doutora. ciclo da você violência, né? ser agredida verbalmente, psicologicamente, até Perfeito. chegar na agressão física, que aí Perfeito. depois leva à morte, infelizmente. Exatamente. E como a doutora Carol falou no início, né, sobre as diferentes modalidades de violência, porque muitas das vezes as pessoas pensam que é apenas a agressão física, mas Sim, não. Vai muito além disso, né? O podar da mulher, o limitar da sim. mulher, tanto psicologicamente, financeiramente. Então, para você que está Ou assistindo, ameaçar, isso, né? que de repente está sentindo esse início, né, Sim. doutora, de, de repreensão, é importante ficar atenta Deve agir, e deve reagir, agir, exatamente. tentar cortar Rede ao de máximo. apoio, Sim. Exatamente. Procurar uma delegacia para conseguir as medidas protetivas. Perfeito, doutora. Exatamente. Porque na verdade o ciclo de violência ele começa com a tensão, depois vem a explosão e a lua de mel, né? Assim que a gente conhece o ciclo da violência. E geralmente no aumento da tensão é aquela fase, né, que o homem ele começa a explodir por nada. E a mulher ela começa a pisar em ovos, ela se sente culpada, ela não quer irritar aquele homem, porque ele começa a explodir por nada. E depois tem a explosão, aquilo ali vai acabar tendo um desfecho numa agressão física, e depois a lua de mel, que é a fase que o homem ele demonstra um certo arrependimento, diz que vai mudar. Então Sim. veja bem, né, o ciclo da violência, ele começa com as pequenas agressões. E daí a ponto de esclarecer os tipos de violência. A física, né? E, empurrão é violência, muita gente acha que não, né? Isso é importantíssimo esclarecer, Não, já doutora. ouvi uma ignorância dessa. E E aí, É o jeito dele, só né? um adendo, né? Em todas as idades, né, doutora? Também é importante esclarecer. sim, Não é muito verdade? interessante a colocação da doutora, porque há um entendimento jurisprudencial também de que a Lei Maria da Penha, a competência para julgar os crimes de violência doméstica e familiar, ela se sobrepõe ao Estatuto do ECA, né? Então, ali, mesmo que seja um menor de idade, mas a Lei Maria da Penha, ela vai prevalecer se for um Vai ser caso. aplicada também. E por que eu digo isso? Porque as penas são mais severas, o Sim. tratamento é mais severo. Na Lei Maria da Penha, não tem aqueles acordos que todo mundo está acostumado no GCRIM. Não tem possibilidade de transação penal, de composição civil, de suspensão condicional do processo, né? O que é a composição civil? É quando as partes ali elas vão transigir, pode ter um perdão formal, pode ter um pagamento de cesta básica. Isso não tem, tá, gente, na Maria da Penha. Então, para com esse papinho de que, eu vou pagar a cesta básica. Transação penal. Não tem transação penal, quando o Ministério Público também oferece ali um acordo para a pessoa não sofrer a persecução penal. Não tem isso. Tá vendo? Então, assim, não adianta. Quantos desdobramentos, né, que a gente consegue alinhar tratando desse assunto. Aí a doutora estava falando da violência. Aí temos a violência psicológica, que é um grande marco, e daí a doutrina ela vai ser bastante divergente nesse aspecto, porque há doutrinadores que falam que todo esse recrudescimento, essa rigidez da lei, sem um aparato que ande em conjunto, sem políticas públicas, nada adianta, né? Então, há uma certa divergência ali na doutrina, de que constitui um exagero, que na verdade o Estado está fazendo isso por fins políticos, né? Mas está fechando os olhos para a ineficiência da lei, que na prática ela tem que funcionar, né? Então, assim, qual é o meu posicionamento pessoal? Eu acho que todos estão corretos em seu conjunto, porque a lei, ela é necessária, mas ela precisa realmente de todo um aparato, porque o problema em si está na história, né? Está nessa estrutura
que a gente tem que mudar, e é isso que a gente está tentando fazer aqui todo dia, em todos os Sim, lugares, né? sim, E perfeita temos a colocação. violência moral, que são xingamentos, né? A violência psicológica, temos a violência sexual, né? A mulher, ela tem o direito de decidir se ela quer ter filhos ou não, ela não é obrigada a não usar um método contraceptivo. Temos a violência Patrimonial. patrimonial, né? Que é tentar ali abster a mulher dos bens dela, e tudo isso para gerar talvez uma dependência econômica, né? Além de não bastasse a dependência emocional que muitas detêm, né? Se tiver econômica, pior ainda. Nesse sentido, a Lei Maria da Penha também traz alterações, inclusive bem recentes, né? Sobre a possibilidade de fixação de alimentos provisórios e tudo mais. Então, perfeita a colocação das doutoras. É, nós passamos aqui um momento, assim, o tempo passa muito rápido, né? Um momento, assim, muito esclarecedor. Quero agradecer a vocês pela disponibilidade de vocês. E a OAB Mulher, né, está sempre de Explicar, portas né, que a mulher abertas. precisa utilizar o Disque 180, Perfeita né? colocação, E o doutora. 190 em caso de emergência. Sim. Não se calar, denunciar. Vocês não estão sozinhas. Sim. Isso é importante terem isso em mente. Vocês não estão sozinhas. Sim, alertar também para o pacote antifeminicídio agora, né, que trouxe aí o aumento das penas dos crimes de calúnia, crime de ameaça, crime de lesão corporal, todas as penas foram aumentadas quando realizadas no âmbito doméstico e familiar, assim como a ameaça, o que aconteceu com a lesão corporal leve lá atrás aconteceu com a ameaça agora, passou a ser um crime de ação pública incondicionada, então uma vez que a mulher denuncia, ela não pode desistir, né, tudo isso em prol de protegê-la ali de uma certa coação e ameaça, né? Eu acho muito importante também fazer essas colocações. Perfeito, doutora. Então a gente encerra, né, esse podcast de maneira brilhante, aí, com tantas informações, e agradecemos a nossa casa, né, a 35ª Muito. subseção, na pessoa da doutora Luciana, e em toda a diretoria também, né, por essa oportunidade, por essa porta aberta, por essas portas abertas, e fiquem ligados que teremos novos episódios, não é mesmo, doutora? Sim. Temos muitos assuntos aí para a gente trilhar com essa nova chegada do Formalidades à Parte. Obrigada, pessoal. Obrigada, gente.